ça va? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Escola Voilá no YouTube. E hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo sempre me pergunta a cada vez que eu abro uma caixinha lá no Instagram. Afinal, quanto custa morar na França e mais especificamente em Paris? Eu sei que essa é uma questão que deixa todo mundo muito, interessado. Afinal de contas, muitos de vocês estão tentando alcançar esse objetivo de morar fora e a França, se você quer falar francês, é um dos lugares mais atraentes. Óbvio, na Europa tem outros países como a Suíça, a Bélgica, mas normalmente você que está do outro lado está estudando francês porque quer ir para a França e eu sei como é, porque enfim, tem muito incentivo da parte do governo francês para estudantes, mesmo os estrangeiros, estudarem por lá. O ensino é público, enfim. Então, na hora de decidir bater o martelo, eu vou para a França, é natural que a gente queira saber, então, quanto custa morar por lá. Então, hoje eu vou tentar responder a essa pergunta. Bom, então, acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é buscar o valor do salário mínimo francês. Então, o que eu fiz? Uma pesquisa de mesa bastante rápida. E aí, o que a gente encontra? Até pouco tempo atrás, acho que se não me engano, até antes do mês de maio de 2022, o salário mínimo francês estava por volta de 1.500 euros. Então, a partir de maio de 2022, segundo as fontes que eu vou deixar sempre na descrição dos vídeos, então aqui você vai conseguir ver quais foram as matérias que eu li para fazer esse conteúdo. De todo modo, agora que esse vídeo está sendo gravado, o valor do salário mínimo francês está por volta de 1.645 euros. Mas, não se enganem, também tem diferença salarial entre homens e mulheres. Na França, os homens também tendem a ganhar mais. Também nessas pesquisas eu vi que o salário de um homem gira em torno de 1.800 euros, o da mulher tá ali, 1.600, enfim. Mas essa é uma base, né? Uma base para a gente entender o mínimo que precisamos, nos organizar financeiramente para viver de fato na França. E sim, diferente do Brasil, normalmente o salário mínimo francês, você consegue viver com ele, você não precisa de muito mais do que isso para ter uma vida boa. E o que eu quero dizer com uma vida boa? Pagar a moradia, o transporte e a alimentação. Então, se você tem curiosidade sobre esse tema, vale a pena fazer uma pesquisa mais detalhada sobre o SMIC, que é o Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance, salário mínimo interprofissional de crescimento, que basicamente calcula o valor da hora de trabalho. Se não me engano, também está por volta de 11 euros o bruto, sem os descontos, porque também tem desconto na França, e aí deve cair por volta dos 8 euros a hora, então é só calcular por aí. Bom, dito isso, tiradas as dúvidas sobre os salários, vamos falar sobre moradia. Primeira coisa, quando a gente pensa em Paris, o que você tem que ter em mente? Que o preço do metro quadrado em Paris é tipo assim, o dobro do preço do metro quadrado em outras cidades da França. Então, se você tá indo para Paris, saiba que o custo de vida aí, tá pelo menos 2 vezes mais caro do que se você decidisse ir para outras cidades do país. Dito isso, quanto que custa em média o aluguel de um estúdio, tá? Tudo bem, não é uma coisa assim enorme, mas que dá para morar, quarto, cozinha, banheirinho, enfim, gira em torno de 800 e 1.500 euros. Se você já assistiu um vídeo meu falando sobre quanto eu pagava de aluguel em Paris, eu disse que custava cerca de 600 euros o meu aluguel. Por quê? Porque eu era universitária morando na cidade universitária, parisiense. E lá a gente acha moradias que são estudantis e por isso elas são muito mais em conta. Eu pagava 600 e quando, em Paris você vai encontrar por volta de 800, 1.500, como eu disse. Mas não se assuste, se você quer morar em outras cidades, o custo do aluguel vai ficar variando entre 400 e 600 euros, certo? Então, é isso que você
precisa considerar, né? Qual é o seu perfil? Você vai como estudante? Não vai? Você vai ter algum tipo de CAF, né? Que é aquele benefício, aquela ajuda? Vai ter direito? Não vai? Tudo isso, né, contribui para você decidir para onde ir, enfim, quanto dinheiro você tem para gastar e tudo mais. Caso você não saiba do que eu tô falando, não viu eu falando quanto eu pagava no meu aluguel e nem o que é CAF, olha a descrição que eu vou deixar o link desse outro vídeo que também pode te ajudar muito se a sua intenção é morar na França. Bom, então, já falamos de salário, já falamos de moradia, mas é preciso levar em consideração também os demais custos de vida. Então, o que você precisa considerar? O tipo de mercado que você vai frequentar, porque é isso, no final das contas, essa terceira fase de custos depende muito do seu estilo de vida, do tipo de coisa que você gosta de consumir. Você vai preferir, por exemplo, um Carrefour, que a gente conhece aqui no Brasil também, tem na França, um mercado que é mais simples, ou você vai gostar de ir naqueles que tem mais variedade. Os produtos são de qualidade em todos eles, mas muda um pouco a diversidade de produtos que você encontra em cada um, os legumes, quais tipos, as frutas. Outra coisa que você precisa pensar, onde você compra roupa? Você compra roupa de segunda mão? Paris tem um monte de brechó, ou você prefere marcas de luxo? Então essa parte varia muito, você não precisa gastar horrores, né? Uma coisa assim, 300 euros a mais já resolve a vida de muita gente, se você vive, né, de uma maneira mais contida, com poucos gastos. Dá para fazer academia, dá para fazer tudo, é só realmente pesquisar de acordo com o bairro que você mora, enfim, coisas simples que você tem que fazer independentemente de onde você escolha morar. Tem que pesquisar, certo? Bom, então eu espero ter respondido, né, a vocês quanto que em média você tem que ter em mente que você precisa ter para viver bem, né, em Paris ou em outras cidades, e a gente se encontra em vídeos como esse no nosso canal, por isso não deixa de se inscrever, de curtir, e a gente se vê em breve. Gros bisous e à la prochaine!